Boa noite, pessoal. Que alegria essa noite de quarta-feira. Uma noite de autocuidado. Sejam bem-vindos, convidados. Saiba que se você está aqui, você é muito importante para quem te convidou. E você, né, que já faz parte desse movimento do bem, também seja bem-vindo. Então, uma salva de palmas mudas para todos vocês. É uma honra, um prazer. Meu nome é Andréia Petreca, eu sou consultora financeira e há um ano e meio a aromaterapia entrou na minha vida, transformando a minha saúde física, emocional e financeira. E hoje, gente, a gente vem com um tema muito lindo de autocuidado e eu vou chamar aquela pessoa que é especialista. Gente, ela tem um currículo que eu vou ter que ler, porque é muito, viu? É muito. Então, aguarde aí, ó. É médica, é pediatra, é neonatologista, pós-graduada em acupuntura, medicina vibracional quântica e aromaterapeuta especializada em medicina funcional integrativa. Preceptora de pediatria, especializada em medicina do estilo de vida e pós-graduada em neurociência. Além de tudo isso, ela é a filha da dona Marilene, professora de francês. Ela é a Dinda de dois meninos lindos e mãe de pet. Se vocês veem algumas coisinhas passando por aí, né? De repente, é por isso. Agora eu vou falar, porque é através da aromaterapia que eu conheci ela, essa mulher. Quem é essa mulher? Quem é ela, né? É uma mulher determinada, inteligente, estudiosa. Eu não conheço ninguém que estuda mais que ela, gente. Generosa, genuína. Sabe aquilo que aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, aquele coração enorme e um abraço, aquele abraço delicioso, você fica assim demorado e nos encoraja muito. Essa é a doutora e amiga Ludmila, venha pra cá. Eita, 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 como que eu dou conta, né? Deu um nó aqui, ó, Deia. Que delícia, que delícia. Muito obrigada, minha amiga querida. Você é um verdadeiro presente, um verdadeiro espetáculo da natureza. É uma delícia sempre chegar aqui e ser recebida com tanto carinho sempre, né? É um prazer, um presente, na verdade, né? Porque este movimento todo me permitiu estar com pessoas que me fazem querer ser mais sempre, né? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Lude. Eu sim sou pediatra de formação, mas eu sou uma pediatra que sempre buscou estar fora da caixinha, fora da casinha, porque eu olho para fora, eu olho para o mais, eu olho para o todo, né? E quando eu estava ainda na faculdade de medicina, eu ia sempre em busca de mais, eu questionava os meus professores, mas será que não tem mais coisa além disso que vocês estão me falando? Será que eu não posso fazer um pouquinho diferente? Será que não? Será que não? Será que não? Será que? Será que? Né? E eu gostava eu sou questionadora por natureza em muitos aspectos, e isso me faz, sempre que cai alguma coisa no meu colo, eu gosto de cavocar, eu gosto de entender, né? E eu sou uma eterna buscadora. Justamente por isso que quando eu terminei, quando eu terminei a faculdade, e as duas especializações, a primeira de pediatria, né, a primeira residência de pediatria, depois de neonatologia, eu fui fazer acupuntura, medicina vibracional quântica, depois fui descobrir a aromaterapia, primeiro como autodidata, depois a pós-graduação, e aí cada coisa que me falavam, às vezes eu não fazia uma formação completa, mas eu ia estudar, né? Assim foi com a medicina, com a nova medicina germânica, que é um quebrar de romper de fronteiras muito legal, muito interessante, que faz sim muito sentido. E a medicina funcional integrativa, agora a medicina do estilo de vida, que é uma escola nova de medicina em Harvard, que está chegando fresquinha aqui no Brasil. Tem poucas turmas, então é muito legal, é muito gostoso e olhar sempre para o todo, né?
porque a gente não vem com uma historinha superficial, a gente vem com toda uma história dos nossos ancestrais, né? Para eu chegar em mim, eu tenho os meus dois pais, meu pai e a minha mãe, eu tenho quatro avós, eu tenho 16 tataravós, e assim a minha árvore genealógica trouxe até mim uma genética muito grande. E isso passa por sabe Deus quantos países, e cada história e cada experiência, será que isso não está também no meu DNA, né? Que eu ligo e desligo de acordo com o que a minha vivência hoje, as minhas experiências hoje me permitem trabalhar com o que hoje a gente chama de epigenética e que até pouco tempo atrás não se falava? Epigenética, vamos falar sobre isso, e eu sou apaixonada por ela. E na faculdade, eu já ouvi um professor meu falar este nome 20 e poucos anos atrás, e o resto da galera ainda dormindo, ainda adormecido. E hoje a gente fala muito sobre isso. E eu grudei neste meu professor, porque era alguém visionário, né? E a gente precisa disso. Então eu gosto muito de romper paradigmas. E eu gosto de buscar justamente onde será que estão as causas disso tudo que a gente manifesta no nosso corpo. E isso faz muito sentido com relação a esta doença que não se diz o nome, que nem no Harry Potter, né? Aquele monstro que não se pode falar o nome, né? A doença maldita, a doença que não se pronuncia, que é o câncer. O que que é o câncer? É um desvirtuar das nossas células. E por quê? O que será que aconteceu? Vamos falar um pouquinho disso. Então, eu vou pedir licença, eu vou pedir que vocês respirem, porque muitas vezes vocês vão se conectar em alguns momentos aqui com situações que podem, né, fazer algumas lembranças virem. E só respirem, tá? Por favor, apenas respirem fundo. Se vocês tiverem algum presente com vocês, eu convido que seja o olíbano, tá? Neste momento, eu convido que seja o olíbano para a gente fazer o contato com a nossa intuição. E anotem o que vier de memória, escrevam, tá? Em algum papel para depois vocês trabalharem com essa memória. Com licença, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Todo mundo vendo? Belezinha. Então vamos passear por esta história. O que que é o câncer e quais são as possibilidades de terapias de apoio? Gente, eu quero deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que eu não vou falar de tratamento aqui de maneira nenhuma, tá? São possibilidades de suporte, tá? Suporte, auxílio, tá bom? Que é o câncer? Não é uma doença, mas um monte de situações que acontecem. Tudo começa com a mudança da estrutura no DNA de uma célula e se manifesta de diversas maneiras possíveis, tá? E que por conta dessas diversas maneiras possíveis, a gente não vai ter uma única abordagem terapêutica. Então, a gente tem diversas abordagens terapêuticas de acordo com as manifestações, tá? E com a origem desta doença e o comportamento dela. E aí a gente vai lá para a historinha, né? Quando começou? Lá, ó, bem antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo, lá na Grécia, o pai da medicina deu o nome de carcinoma para o que era
uma estrutura do tecido grotesca, grosseira, e isso ele chamou de malignização. Tumor é só um tecido grande em relação ao local onde ele está. Então, quando a gente bate, por exemplo, e fica um hematoma que a gente passa a mão e a gente sente, aquilo é uma tumoração, tá? Significa que é uma coisa negativa? Não, é só um calombo fora do lugar, porque fez um sangramento dentro da pele ou dentro do músculo e a gente percebe algo maior do que devia ser. Tumor é só um crescimento fora do lugar, não significa que é bom ou mal, tá? Quando a gente fala em câncer, aí sim é um tumor maligno, tá? Não existe falar câncer maligno. Câncer é por característica maligno, tá? Tumor pode ser ou benigno, como é um hematoma, ou maligno, tá? Aí Celsius, lá no primeiro século antes de Cristo, traduziu o carcinus do grego para câncer no latim, que é o caranguejo que emite as suas patas. Então ele se guarda e ele espalha as suas patas de repente, tá? E aí, 2 séculos depois de Cristo, na Grécia, veio o oncos, que é daí que vem o nome oncologia, que é, de novo, voltando lá para Hipócrates, um volume espesso, grosso, tá? Por que que eu preciso situar um pouquinho? Porque vocês vão ver que aí a gente já pulou, ó, para cá, de antes de Cristo, um pouquinho depois de Cristo, para já século XIX, tá? Aqui nos Estados Unidos, a primeira cirurgia de câncer de mama, tá? Que foi a retirada de tudo, da mama inteira e esvaziamento ganglionar. Aí, no finalzinho do século XIX, aqui a descoberta do raio-x, que pela quantidade de radiação tratou um câncer de pele. Olha, surgiu um outro tratamento além da cirurgia, da retirada daquele tecido. No ano seguinte, na Inglaterra, e a descoberta do raio-x foi Nobel de Física no início do século XX. Aí aqui na Inglaterra, descobriu-se que alguns tumores podem ter associação com hormônios, porque eles regrediram. Aqui já no século XX, nos Estados Unidos, a descoberta do DNA por um geneticista e um biofísico. Isso permitiu identificar que câncer pode ter associação com DNA. Aí, na França, um hematologista fez o primeiro transplante de medula óssea e teve resposta numa leucemia. Nos Estados Unidos, já segunda metade do século XX, identificou que tem sim relação de alguns tipos de câncer com receptor hormonal. E olha só o tempo que levou lá antes de Cristo até o século passado. É importante a gente ter essa noção? É importante, tá? Aí, ó, no ano que eu nasci, a descoberta dos genes, sim, relacionados ao câncer. E aqui, já os anticorpos monoclonais, que aí começa o tratamento com quimioterapia. E aqui, gente, olha só quando que a gente começa a falar de epigenética. Eu já era formada. Um professor meu na faculdade, depois que eu me formei, que começou realmente a se falar com mais peso, a ecoar o nome epigenética. A gente pode ligar ou silenciar alguns genes de acordo com o que a gente faz com o nosso ambiente. E ambiente, leia-se emoção, pensamento, alimento, o ambiente mesmo, o tipo de poluição a que a gente está submetido ou conscientemente se submete. Eu posso controlar a poluição dos carros, por exemplo, na rua, o que acontece de queimada e enfim, não, mas eu posso controlar o que eu uso de produto químico na minha casa.
o tipo de produto que eu uso de higiene, o tipo de produto que eu uso em mim. Isso eu posso controlar. E aqui, olha como é lindo. Gente, isso é a nossa dupla hélice do DNA. É apaixonante. Aí um pouquinho só de estatística. Não são vozes da minha cabeça, tá? Isso aqui é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que é ligada à Associação Médica Brasileira, tá? Isso é muito sério. E isso aqui são dados deste ano, tá? São registros desse ano. O câncer de mama é o mais diagnosticado no mundo inteiro. Para as mulheres, 1 a cada 4 mulheres. Para todos os tipos de câncer, entre homens e mulheres, 1 em cada 9 diagnósticos é câncer de mama, tá? Lembrando que homens também têm câncer de mama. Em 2022, foram quase 670 mil mortes de mulheres aqui por conta de câncer de mama, tá? O ano passado, quase 75 mil casos. Isso é muito. Isso é muito. É demais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Entre os homens, porque os homens eles falam, ah, depois eu penso, ah, depois eu vejo, ah, e vão se deixando, e vão se deixando. Só quando o caldo já entornou é que o homem pensa em procurar ajuda. O homem é absolutamente autonegligente, isso é muito sério, tá? Próstata, intestino grosso, reto, a porção final de intestino grosso, pulmão, muito, tá? Porque a gente ainda tem uma alta taxa de tabagismo, o que é um absurdo, é inaceitável. Hoje, com tudo que se sabe a respeito da relação tabaco-câncer, estômago, por causa de alimentação, acreditem, e cavidade oral, justamente por causa de tabaco. E hoje a gente tem cada vez mais jovens com cânceres de boca e de garganta por causa daquela porcaria daquele cigarro eletrônico. É um absurdo, é um absurdo. Crianças de 17, 18 anos com câncer de boca por causa do vape, tá? Isso é grave. E aqui no Brasil, olha só que número baixinho. Enquanto o ano passado foram 74 mil casos de câncer de mama aqui no Brasil, são 225 mil casos de homens por causa de autonegligência, tá? E a previsão entre o ano passado e o ano que vem é de 704 mil novos casos de câncer, tá? E isso é inaceitável. E o principal deles é o câncer de pele. Por que será? Brasileiro adora uma praia e adora fritar no sol, né? E muitas vezes sem nenhuma proteção. E aí vamos só entender o que que é. Qual das células aqui vocês acham que pode ser a célula cancerosa? A gente olha para essa célula aqui, ela tá toda redondinha, toda bonitinha, o núcleo dela todo organizadinho. Já essa aqui, que está em processo de divisão, ela tem uma úlcera aqui na superfície dela. E essa célula, ela só desrespeitou a programação genética dela. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E aí, o que que a gente tem de diferença entre as células e o DNA das células? A célula normal e a célula cancerosa. A célula cancerosa é imortal. A célula normal, ela vai se multiplicar. Ok. Ela tem uma programação para se diferenciar e se especializar. A célula que é de dente, a célula que é de olho, a de cabelo é para o cabelo. Ela tem uma função e ela chega no limite do tamanho daquela estrutura que é a função dela. A célula cancerosa não. Ela não vai se diferenciar e ela não tem uma função pré-estabelecida. Entende? Então, se é célula de pâncreas, qual é a estrutura da ilhota do pâncreas? Se é uma célula da ilhota, porque o pâncreas tem outros tipos de célula. Se é para ela ser da parte que produz insulina, é isso que ela vai fazer. Agora, se é para ela ser da vesícula, ela não vai produzir insulina. Então, cada célula ela tem, além da sua função pré-estabelecida, também o tempo de vida pré-estabelecido.
que é o que acontece, por exemplo, com as células vermelhas do sangue. Duram ali até 120 dias. E aí ela tem a programação de morte, que chama apoptose. Então, a célula de câncer, ela não tem isso. A célula cancerosa, ela, além de não se diferenciar, ela se multiplica e se multiplica e se multiplica e assim ela vai indefinidamente. Por isso acontece o crescimento indefinido e ela começa a se espalhar, que são as metástases. Ela não para de crescer, ela não respeita limite e ela tem marcador de membrana. O que que significa isso? A célula normal não tem um marcador de membrana. A célula cancerosa, ela tem. Por isso que, em algumas situações, quando começam a manifestar-se alguns sintomas, algumas alterações específicas, a gente colhe alguns exames. E esses exames são justamente o rastreio dos cânceres. Então, tem câncer de mama, tem câncer de intestino, tem câncer de pâncreas, que a gente colhe exames específicos e vê se está aumentada aquela característica, câncer de próstata, aquele marcador, é sugestivo de, tá? O câncer, ele também faz surgirem vasos que vão alimentar aquela estrutura que está em crescimento. Por quê? Porque ele precisa que chegue sangue para ele continuar crescendo. A célula normal não, porque ela já tem os vasos que vão até aquele órgão, que vão até aquela estrutura. Então, ela não precisa estimular que seja criado um braço de rio, por exemplo. Não, ela já tem o rio que vai alimentá-la, que vai nutri-la. E a célula cancerosa é insensível a tudo aquilo que vai inibir aquele fator de crescimento. Então, eu preciso que chegue mais sangue, então eu vou criar um vaso para chegar até mim. A célula de câncer, ela não respeita esse fator que vai inibir o crescimento desse vaso anômalo. Entende? Tudo bem até aqui? E aqui onde entra a aromaterapia? É para dar o suporte só. Ela não vai impedir, ela vai só dar o suporte. E aqui é para garantir a melhor qualidade de vida. Por quê? Vai ter alteração física? Vai. Primeiro, quando a gente começa um tratamento, a gente não, né? Quando o paciente começa um tratamento, ele pode ter uma série de manifestações que não são agradáveis. Então, às vezes, a gente precisa de é, maneiras de auxiliar a redução dessas manifestações desagradáveis, os tais efeitos colaterais. Psíquico e social sempre, em todos os momentos da vida. A aromaterapia, ela facilita e ela favorece isso aqui, tá? E isso aqui é sempre para qualquer paciente, mas especialmente para os pacientes oncológicos. Isso vem de uma determinação do presidente Jacques Chirac já há alguns anos, né? O nosso querido ex-presidente da França. E o que que significa qualidade de vida? Esse oncologista aqui, em 1949, gente, isso aqui é um score de qualidade de vida que a gente usa até hoje em diversas situações, não é só para oncologia, é uma tabela que a gente coloca, a gente oferece em diversos aspectos para qualquer pessoa que queira estabelecer o que que é qualidade de vida. Então, isso é formalizado, tá? Isso é validado, inclusive pelo OMS, tá? Então, 100% de qualidade de vida é aquela pessoa que tá beleza e que não tem doença nenhuma, tá? E aqui, se vocês forem ver, à medida que vai reduzindo aqui a porcentagem, vai piorando a característica da pessoa, tá? Vai piorando a qualidade de vida e vão surgindo manifestações da doença. Isso não é só para câncer, isso é para qualquer manifestação. E a aromaterapia, ela veio, né? Não preciso de novo contar a história da aromaterapia, mas não foi um médico, ele era um engenheiro químico, né? E ele trabalhava com isso e ele percebeu nele o efeito da aromaterapia. A aromacologia, ela faz a relação do que é fragrância, o cheiro e o efeito psíquico. E ali ele entendeu que restaura o equilíbrio emocional.
E estabelecendo esse equilíbrio emocional, a pessoa tem condição de recuperar consciência do que ela precisa fazer pelo corpo. Olha o quanto isso é importante. E voltar a fazer algumas coisas que ela, na condição de debilidade física, ela abre mão de fazer. Quando que a pessoa, quando está adoecida fisicamente, tem vontade de ir até o templo em que ela pratica a fé dela? Não tem, né? Quando que ela tem vontade de ir para a terapia dela? Não tem. Então, quando a pessoa recobre a consciência e percebe que isso faz parte justamente do ponto de equilíbrio dela e o quanto isso é importante, ela consegue retomar. E isso aqui, ó, gente, são só alguns. Ó, vocês podem ver que é de um livro que fala sobre câncer, a função dos óleos essenciais, o como eles atuam de acordo com as moléculas que eles têm, tá? Então, os ésteres, né, que são características de moléculas, e a gente tem um monte de ésteres, tá? Os óxidos, as funções que os óxidos têm, os fenilmetil-ésteres, que são os óxidos estão dentro deles, os que são mais estimulantes, os que são mais sedativos, que função que eles vão ter de acordo com o tipo de molécula que a gente tem. Cetonas, que são neurotóxicas, que a gente não pode usar, tá? As cumarinas, que são muito presentes nos cítricos, por exemplo, que podem causar aquelas queimaduras quando a gente corta, por exemplo, um cítrico e vai para o sol, que causa queimadura na pele. Então, isso aqui são o tipo de moléculas que a gente tem nos óleos essenciais e os efeitos que elas vão ter, tá? E por que que os óleos essenciais funcionam? Porque aqui a gente tem a característica da célula. Como que é a membrana da célula? Ela tem uma camada lipídica aqui e outra camada lipídica aqui. Isso aqui é a camada celular. Aqui a gente está fora da célula e aqui a gente está dentro. Eles têm afinidade pela camada bilipídica. Então, eles se conectam nos receptores aqui de acordo com a molécula que vai agir se conecta aqui e consegue passar através da membrana. Então, por que que funciona? Porque entra na célula, tá? E eu preciso de muito? Não, eu preciso de microdose. Preciso de exageros. Quanto mais exagero, pior é. Eu posso, ao invés de ajudar, prejudicar. Então, eu preciso de um mínimo para que aquela molécula seja identificada pelo meu receptor aqui, abre o receptor e o óleo passa. Aquela molécula vai se conectar lá dentro do núcleo e vai fazer a ação que eu preciso. Eu preciso de muita coisa? Não, gente, eu preciso que uma molécula se conecte com um receptor. Então, é o mínimo. Os receptores estão aqui, e é aqui que vai abrir e fazer entrar. Isso aqui são receptores. E aí, uma vez que entre, vai agir na parte da célula que precisa agir. Isso aqui é o núcleo, é aqui que está escondidinho o meu DNA. Eu tenho DNA mitocondrial? Tenho. Dentro aqui das mitocôndrias, que são essas vermelhinhas aqui, eu tenho também DNA. Eu tenho também aqui dentro as moléculas, as proteínas que se chamam caspases. E é aqui o grande lance das questões com câncer. Essa maravilhosa dessa organela que a gente tem que agradecer. As mitocôndrias são a nossa fábrica de energia, tá? Todas essas outras organelas são fundamentais, são retículo de Golgi para ajudar a produzir uma série de substâncias que a gente precisa para trabalhar e jogar fora um monte de coisas, mas as nossas organelas mais maravilhosas são aqui as mitocôndrias. Por quê? Porque elas também nos ajudam com as caspases e vamos falar um pouquinho delas. As caspases são as proteínas, elas são
enzimas, né? E enzimas são proteínas que vão estimular a apoptose, que é a morte programada das nossas células. E elas precisam passar por ativação dentro da mitocôndria. Quando eu não tenho a ativação das minhas caspases, e são 14, é que acontece a não apoptose. É o que acontece quando eu não tenho ativação de caspase, é que acontece a proliferação de células cancerosas. Por algum motivo, essas caspases não são ativadas em algum momento. E o que que pode acontecer? Onde que pode acontecer essa não ativação das caspases e o porquê? Por diversos estímulos. Olha a inflamação aqui, ó. Se eu tenho um processo inflamatório crônico, fica mais fácil de eu inativar caspases? Fica. Quem não está inflamado hoje? E a gente tem, sim, nos óleos essenciais, ó, a epigenética falando, algumas moléculas que ativam caspases, que é o geraniol e o limoneno. Mantém caspase ativada para promover a apoptose no momento em que ela tem que acontecer, não vai antecipar, não vai fazer acontecer se não tiver que acontecer, mas é um quebra-cabeças. As peças são colocadas no lugar que elas têm que acontecer e em conjunto. É uma orquestra. E aí, a gente faz o exercício de se olhar no espelho, tá? Eu quero provocar vocês. Por quê? Porque a gente precisa fazer tudo isso, tudo isso. Quando a gente fala de medicina do estilo de vida, a gente fala de manter a nossa epigenética sob controle. Por quê? Porque se uma inflamação crônica, se eu tenho, e todo mundo sabe a sua genética, todo mundo sabe a sua característica dos ancestrais, todo mundo sabe do que morreram os seus tataravós, se teve câncer. O homem de Neandertal morreu de câncer. E a gente já sabe disso. Então, vamos para frente do espelho. Vamos olhar para as mamas. Vamos olhar para a boca. Vamos fuçar tudo na pele. Os homens também, com uma lupa. Autoexame de mamas, quem não sabe fazer, tem várias dicas na internet, tá? Não é difícil, para cima, para baixo, buscar a simetria, né? Levantar e abaixar os ombros, ir de lado no espelho e olhar se tem assimetrias, com 3 dedinhos palpar a mama toda em várias direções e procurar por nódulos. Uma vez por semana, porque a mulher é 4 mulheres por mês, né? E buscar essas alterações aqui, tá? Qualquer alteração dessa aqui é sinal de alerta. Qualquer uma, tá? Perceber o surgimento de vasos, ter algum processo inflamatório na mama, uma inversão de um dos mamilos ou mudança de formato do mamilo, mudança de proporção e assimetria, surgimento aqui de alguma tumoração, então algum nódulo na pele, afundamento, endurecimento da própria pele, a pele ficar enrugada, mudança na textura, uma lesão na pele, drenagem de secreção. Isso aqui é inadmissível que aconteça, tá? E lembrar que homens também têm câncer de mama. Por que que isso aqui é inadmissível? E aqui eu entro num ponto que ainda a gente vê muito aqui no Brasil. Existe o tabu e existem muitas mulheres que são educadas para não se olhar, para não se tocar, porque é feio a mulher tocar o próprio corpo, porque é feio o homem tocar o próprio corpo, porque não pode, porque tira a mão daí. Não, não.
Ok, o nosso corpo é sagrado, o nosso corpo é nosso, mas a gente tem que zelar por ele. A gente tem que olhar para o nosso corpo pelo menos uma vez por semana na frente do espelho e buscar por qualquer alteração. É a única coisa que é realmente nossa e é a única coisa que a gente tem obrigação de cuidar. E aí, quando chega a notícia, vem o choque, vem o medo, vem a tristeza e vem a revolta. E aí, para quando a gente passa por esses momentos, a sugestão do cuidado com cada uma dessas emoções, tá? Aí a gente entra com a nossa preciosa aromaterapia. Por quê? Porque lidar com emoções, cuidar da psique, aí sim, a gente tem muito para fazer. A gente tem um arsenal que pode nos ajudar, tá? E isso não é só para o paciente, isso é para todo mundo que está em volta. Quando uma pessoa recebe a notícia de onco, é a família inteira que desaba. Não é só a mulher, não é só o homem. E todas essas emoções, elas vão chegar em momentos diferentes, mas elas vão. Então, o manjericão ele vai trazer a, o pensamento de como eu organizo e processo isso nesse momento. Sempre o peppermint para ajudar a abrir o peito. Vou respirar. E a sempre viva, ela traz a sensação de acolhimento e de segurança, tá? O medo, adaptive, né? O choque, medo. E agora eu fujo para onde, né? Porque ele tem uma combinação de óleos que dá segurança, a laranja, um pouco de leveza, a lavanda que vai sedar aquele turbilhão, a copaíba que tem um efeito antidepressivo, a menta verde que também permite respirar, a magnólia que é absolutamente protetora e acolhedora, o alecrim que reorganiza os pensamentos e dá a direção, dá o foco. O neroli, que é a folha da laranjeira, que também dá um certo acolhimento, que também protege da leveza, da doçura. O sweet gum, que é a planta do chiclete, né? Do chiclete, que é o liquidamba, que dá doçura, dá acolhimento, dá proteção e dá pé no chão. A tristeza, aí a gente coloca aqui todos esses asterísticos aqui, né, do pinheiro siberiano, que vai dar estrutura e pé no chão, um pouquinho de perspectiva. O peppermint para respirar e a tangerina não pode faltar, claro, né? Se tiver também o citrus bliss, que são todos os cítricos com baunilha, né? Todos os cítricos para dar aquela leveza, soltar um pouquinho de dopamina e acolher, dar o abraço. A revolta, a raiva, porque comigo, porque com esta pessoa, não, não pode ser, né? A bergamota, deixa eu fechar aqui que tá chovendo. A bergamota para dar a proteção também, dar a sensação de, ok, isso vai passar, né? A copaíba, o antidepressivo, e a melissa também aqui com asterísticos, tá? A gente já vai ver o porquê. E o que que é importante aqui? Quando a gente fala da nova medicina germânica, o porquê desse slide anterior ter tanto a ver com esse aqui? Uma medicina que foi idealizada e, na verdade, foi estudada e trazida para a gente pelo Dr. Hammer há 40 anos, 30 anos, 40 anos, né? A medicina Heimkunder, que são protocolos que ele fala que todo trauma, ele cria pontos e ele registra locais no nosso cérebro que se a gente não cuida desse choque psíquico, ele vai fazer uma cicatriz em algum órgão no local onde ele fez esse choque psíquico no cérebro, que lá na frente vai desenvolver uma doença. Ele foi vítima de um câncer, ele era um oncologista que, né, faleceu há pouco tempo, e ele teve câncer quando pouco tempo depois que o filho dele sofreu um acidente e morreu.
E ele descreveu, ele teve mais de 10 mil pacientes oncológicos sob os cuidados dele, e ele descreveu 5 leis biológicas que falam justamente disso, que quando o paciente tem um trauma, tem um choque, e entende a natureza desse choque, ele consegue entender a relação daquela emoção com o desenvolvimento de doenças. E aí ele consegue resolver isso. E é muito interessante. Esse é o doutor Heine. E aqui, ó, tá vendo que surge como se fosse um alvo? Olha só, isso se manifesta em todas essas ressonâncias magnéticas. Olha que interessante. São os focos de Heine. Isso tudo, gente, tá relacionado, cada área dessa é relacionada com um órgão. E aqui ele fala, quando tem alteração na parte psíquica, vai ter alteração no cérebro e também no órgão. Isso aqui tem relação, isso aqui é a medicina germânica. É muito interessante, é muito interessante. Quando eu fui tratada com a medicina germânica alguns anos atrás, eu fui entender o que que era. Eu não sou especialista, mas eu fui estudar, fui buscar e achei um monte de coisa extremamente interessante, que faz muito sentido. Não me especializei. É uma coisa que eu gosto? É uma coisa que eu gosto, mas eu não sou especialista nisso. E aí a gente propõe uma jornada terapêutica, que é uma proposta da medicina do estilo de vida. Primeiro, a gente tem que trazer toda a família para junto. Por quê? Porque todo mundo tem que entender que aquele paciente vai passar por um processo gigantesco, gigantesco. Então todo mundo tem que saber e todo mundo tem que participar. Vai ter medicamentos? Vai ter drogas envolvidas? Vai. Vai ter uma transformação alimentar? É importante. Vai precisar de suporte de atividade física, porque vai ter momentos de super energia e momentos de nenhuma energia? Vai. E vai ter todas as terapias de suporte. É aqui que a gente entra. E as condições que a gente sempre, nós, com a aromaterapia, temos obrigação de levar em consideração as emoções envolvidas, o quanto existe de disposição, a imunidade naquele momento e o tipo de neoplasia, se é ou se não é hormônio dependente. Por quê? Porque tem óleo que não, nunca de jeito nenhum. Diferença de neurotransmissor e hormônio. Neurotransmissor, ele tem uma bolsinha aqui no neurônio um, é liberada aqui numa fenda para entrar no neurônio 2. Só atua aqui. Hormônio é produzido aqui e age no corpo inteiro. É produzido na tireoide e age no corpo inteiro. Insulina produzida no pâncreas e age em todas as células do corpo. Então, hormônio age em todo o corpo. Neurotransmissor da célula um para a célula 2. Só. Qual a melhor via de administração nessas situações oncológicas? Tem algum motivo para ter colocado um difusor aqui? Tem, né? Só. É só essa a nossa via de administração, tá? Por quê? Porque eles vão agir assim, tá? Ah, já tem gente falando que não é verdade. Gente, se eu respiro, os meus, o óleo vai entrar, vai passar pelos alvéolos, vai ser captado pelas minhas células pulmonares, vai cair na minha corrente sanguínea e vai ter efeito, tá? E aí, pensando nisso, alguns óleos são sim estimulantes de eixo hormonal, portanto, não podem ser usados em paciente com antecedente, ou seja, que teve ou que tem, mas aqueles que tiveram história de neoplasia, de câncer de mama, ovário, testículo e próstata, que são os principais cânceres que são hormônio estimulados, nem pensar em alguns óleos. Quais a gente pode usar com tranquilidade no difusor? Os cítricos, tá? Os cítricos. Petit grain é o brotinho da laranja, tá? Então, todos esses cítricos aqui pode? Pode, tá? Gengibre pode, por quê? Porque vai ajudar a tirar náusea.
É fundamental. Quando começa a quimioterapia, que vai dar aquela náusea que Jesus me salva, gengibre. Qual que a gente pode usar também com tranquilidade no difusor, gente? Eu não coloco difusor à toa, que é para fixar, tá? Que é para fixar. Difusor, tá? Por quê? Porque eu quero principalmente efeito psíquico. Alecrim, tá? Para ajudar no foco. Olíbano, que vai conectar de novo com a intuição da pessoa, que vai ter o efeito antidepressivo, que vai ajudar. A mirra, que também vai ajudar na intuição, que vai acalmar, que vai dar tranquilidade, vai reestruturar, vai restaurar. Sempre viva. Por quê? Porque a sempre viva dá perspectiva de vida, tá? A lavanda, que é calmante, é sedativa. A melissa, que é sedativa. Melissa, nós não vamos usar em quem teve história de neoplasia hormônio estimulada. Vetiver para o pé no chão, o cipreste para o pé no chão e flexibilidade. E o hortelã-pimenta, abre, respira, respira, vai passar, sabe? Porque às vezes a pessoa tem a sensação do peito oprimido, não consegue, não consegue. Respira, respira. Nem pensar, tá? Patchouli, salvia esclareia, erva doce, anis estrelado, tá? Estes aqui, eles estimulam, e a melissa, estimulam o estradiol, o hormônio feminino, tá? E o funcho também. Pinheiro siberiano, o sândalo, eucalipto, capim-limão estimulam o hormônio masculino. Queremos? Não. Melaleuca e o Niaule é a mesma planta, são primas, tá? A Niaule é uma prima da melaleuca, o tea tree, tá? As cores das flores são diferentes. O Niaule é vermelho, a melaleuca, o tea tree é branquinho, tá? E o cheiro do Niaule é um pouquinho diferente. Por que que a gente pode usar na radioterapia? Aí sim em situações específicas, tá? Se acontece, porque pode acontecer, não é o esperado, não é o programado quando a gente vai, quando acontece a prescrição de uma radioterapia, mas pode acontecer, que é a história da descoberta do raio-x, quando teve a redução de um câncer de pele. Pode acontecer de queimar a pele? Pode. É o desejado? Não. A melaleuca ultra mega diluída, com um óleo carreador específico, tá? Não necessariamente o óleo de coco, mas um óleo que seja mais protetor, por exemplo, o óleo de jojoba, o óleo de macadâmia, que são sim extremamente protetores para a pele, regeneradores, pode ser usado porque ela ajuda a restabelecer em situação de queimadura de radioterapia, tá? E quando em situação de quimioterapia, que a imunidade vai embora, porque a quimioterapia ela não seleciona só a célula boa, ela também acaba em proporções que não dá para prever para cada paciente, mas acaba acometendo também as células brancas, as células de defesa. A gente pode lançar mão também do orégano e do tomilho para diminuir um pouquinho as infecções, especialmente as infecções de boca e as infecções urinárias que podem acontecer. Mega ultra diluídos e aí precisa de acompanhamento adequado. Por quê? Porque a pessoa já está frágil, então precisa da prescrição adequada, tá? Então não é para orientar, precisa de quem sabe orientar de acordo com o que a pessoa está recebendo de quimioterapia, que é uma bomba. E aqui, né, para quem acha que não existe literatura, isso aqui são só alguns dos meus livros, só alguns.
Pronto. Se a única oração que você fizesse na sua vida fosse muito obrigada, ela já seria suficiente. Essa aqui é uma frase do mestre Eckhart e ela fala muito por mim. Então fica aqui o meu muito obrigada. E agora eu paro de compartilhar com vocês a minha tela, né? Ah, não, ó, ninguém saia daqui que tenha foto para tirar. Fica aqui. Quem adorou essa aula maravilhosa, gente? E a gente acha que essas coisas nunca acontecem com a gente. Tem uma pesquisa que fala do INCA que em 2000, até 2025 a gente tem mais de 700 mil casos aí. E Ai, eu vou dar um depoimento bem pessoal, porque minha filha hoje tem 14 anos, a Letícia com 13 anos, ela foi diagnosticada com um tumor ósseo, né? Então a gente acha que nunca acontece com a gente, que criança não acontece, que nada acontece. E hoje, né, você não pode, mas amanhã você pode virar estatística. Então, por isso, esse autocuidado, né? E aí vem tudo isso, porque nós optamos, ela, quando a gente soube, é falado, o médico fala, você não sabe, como a doutora falou, se vai ser um câncer, se vai ser um tumor, o que que vai ser? Você recebe, aí é medo, aqueles, tudo que você fala. É desesperador para uma mãe, né? Eu falo com propriedade e você não sabe como lidar. Não é só, né, a questão da doença. Então, a gente utilizando algo que nos acalma, eu já estava no processo da aromaterapia, né? Entrando nisso e aí aconteceu. Então a gente teve esse suporte, né? Porque a minha filha optou para a gente não falar no início para as pessoas, então a gente teve que eu, o pai dela e ela lidar com tudo isso, com exames, até descobrir que não precisaria, né? Não era grave, que isso é acompanhamento. Então, gente, hoje o que a doutora Lud trouxe com tanta propriedade, aí, ó, vamos um alerta, né? Vamos utilizar o que a gente tem de mais precioso aqui, ó. Hoje eu tô aqui na minha mão, que a gente pode colocar no difusor e sentir tão bem. Então, assim, o que eu quero falar é que só não espere você passar, né? Faça esses exames, faça, porque a gente nunca sabe. Eu nunca imaginei que eu ia passar com isso, com a minha filha ainda, né? Que a gente não sabe, a gente prefere que seja com a gente, mas a gente não escolhe essas coisas, né? Então o suporte que a gente tem aqui com a aromaterapia, com os óleos essenciais, é essencial. Né? Eu já usava o lavanda, que ela indicou, o oliva, então a gente começou a usar muito mais esse protocolo aí, e foi assim o que nos sustentou, porque não é fácil, né? Então, é isso. E você que tá aqui, que gostou de tudo isso, quer saber mais, você fale com a pessoa que te convidou, né? Que ela vai te ajudar, como você vai conseguir fazer isso. Se você quiser vir para cá, para esse movimento do bem, essa pessoa também vai te auxiliar nisso. E a gente tem um costume lindo aqui de tirar uma foto para registrar esse momento. Então eu vou pedir agora para que todos coloquem um coraçãozinho na tela. Quem tem o seu óleo essencial, coloque aí e nós vamos tirar aquela foto. Um, dois, três.